Girassol Jornal, boa noite. Avaliação do Sistema Nacional de Saúde. Diretor-Geral da Organização Mundial de Saúde trabalha em Angola e visitou hoje em Luanda hospitais de referência, reabilitação e modernização da Edipescas. Contrato para o projeto avaliado em mais de 50 milhões de dólares foi assinado nesta terça-feira. Energia elétrica no sul do país, expectativa na interligação dos sistemas Norte, Centro e Sul. 7ª Cimeira, União Africana-União Europeia, declaração de Luanda sublinha a aposta na cooperação como aliança mais sólida. Evento encerrou hoje em Luanda. Nampula, Moçambique, mais de 71 mil pessoas fugiram em uma semana devido a atos terroristas. Girassol Jornal, terça-feira, 25 de novembro. Vamos informar. Bem-vindos. Outra vez, boa noite. Foi assinado nesta terça-feira em Luanda pelo Ministério das Pescas e Recursos Marinhos o contrato para reabilitação e modernização da empresa distribuidora dos produtos de pesca, Edipescas. O projeto está avaliado em mais de 50 milhões de dólares. A assinatura deste contrato é também a celebração de cooperação entre Angola e a Coreia do Sul no setor das pescas e recursos marinhos para facilitar o processamento do pescado. A assinatura aconteceu entre a Edipescas e a empresa Export-Import da Coreia do Sul, com o aval do Ministério das Pescas e Recursos Marinhos, que está avaliado em mais de 50 milhões de dólares, com um tempo de duração de 5 anos. Este projeto está avaliado em 58 milhões de dólares. É feito através da linha de crédito da Coreia e ele existe como intenção já há alguns anos e, portanto, o valor mantém-se. Hoje determinamos com esta assinatura o início dos processos que vão levar a cabo essa reestruturação da Edipesca, porque estamos aqui a falar da Edipesca, trata-se da Edipesca. E a partir de agora, porque esta assinatura foi então feita pela empresa exportadora, que é coreana, com a Edipesca, e eu simplesmente homologuei e, portanto, dei, como se diz, a minha bênção sobre os trabalhos que se iniciarão. Na Estratégia Angola 2050, um dos eixos prioritários é a segurança alimentar e essa assinatura traz novas propostas de processamento de pescados e também a sua conservação para melhor atender a população. Nós estamos aqui com este projeto estruturante a trazer novos ventos, novas propostas de processamento do pescado e, acima de tudo, de conservação desse pescado, olhando para a segurança alimentar e permitindo que efetivamente se possa já hoje pensar em estoques de pescado que consigam ao longo dos meses do ano fornecer o melhor pescado para a população angolana. O que se segue agora é a avaliação do projeto e a reformulação das propostas e das empresas que vão atuar com a Edipescas e a própria reabilitação das instalações. É necessário, o projeto foi desenhado há algum tempo e nós agora, com o mesmo dinheiro, vamos ter que adequá-lo, vamos ter que reformular algumas das propostas que foram feitas na altura e olhar para que empresas irão trabalhar. Lembrem-se que um projeto com uma linha do exterior acaba sempre por ter essa componente, que é com o Exibank, acaba por ter essa componente da exportação dos produtos. São instalações que remontam os anos 60, de 1960, e, portanto, elas vão ser requalificadas e estarem operacionais para esse produto precioso que é o pescado. Processamentos, câmaras de conservação, novos produtos de pesca, portanto, todo este aparato que nós queremos trazer, que vai aumentar, no final de tudo, a segurança alimentar e a qualidade, com isto, a qualidade e a diversificação dos produtos da pesca.
A empresa responsável pela remodelação e reconstrução da Edpescas disse que outras construções vão ser levadas a cabo. Nós estaremos engajados na reconstrução das instalações da Edpesca. Entretanto, também serão construídas novas instalações e também vamos estar engajados na reprodução de pescado. Reproductive systems. E seguimos para a província de Huila, onde o administrador da Matala considera que a interligação dos sistemas de energia norte, centro e sul do país vai impulsionar o desenvolvimento do município. Um dos setores mais beneficiados será o da indústria, que tem na região um enorme potencial. O administrador da Matala considera que a interligação dos sistemas de energia norte, centro e sul do país vai impulsionar o desenvolvimento do município. Para Machado Quilente, com a inauguração que está para breve, depois de terminados os ensaios, a região terá um fornecimento de energia mais estável, abrangente, sendo o setor da indústria um dos mais beneficiados. E para nós isto vai ser um ganho de suma importância, tão logo os ensaios terminem, tão logo seja uma efetivação desta interligação. O responsável garante que o município tem criado as condições para investidores nacionais e estrangeiros instalarem os seus empreendimentos na Matala, sendo que a energia elétrica com mais qualidade e mais disponibilidade de potência pode servir de um catalisador para esse desenvolvimento. Bom, para o setor industrial, o município tem um espaço reservado para termos aqui um polo industrial, contando mesmo já com esta capacidade do aumento da distribuição de energia elétrica. Este local está num espaço propício, onde vamos receber também esta fonte de energia, próximo do local onde podemos também colocar a água do rio Cunene, e tudo isto são vantagens que propiciam para quem procurar na Matala num futuro próximo para poder investir. Obrigado. Luanda, tolerância de ponto e lazer, locais mais frequentados, em destaque. Notícias no Girassol Jornal, terça-feira, declaração conjunta aprovada em Luanda no quadro da 7ª Cimeira União Africana-União Europeia sublinha a intenção de transformar a cooperação entre ambos os blocos numa aliança política mais sólida, centrada na implementação da Visão Conjunta 2030 e na reforma da governação internacional. O documento foi publicado no fim dos trabalhos que concentraram em Luanda chefes de Estado e de Governo africanos e europeus. A União Africana e a União Europeia reafirmaram o compromisso com a Carta da ONU, respeito à soberania dos Estados e a procura de soluções pacíficas para crises como a Ucrânia, Palestina, Sudão, RDC, Sahel e Somália. Os dois blocos condenaram as atrocidades cometidas no Sudão e defenderam o reforço do papel da mediação africana. A cooperação em contra-terrorismo, crime organizado e cibersegurança figura entre as prioridades. Os parceiros destacaram progressos no pacote de investimento África-Europa, com foco na industrialização, zona livre continental africana, energia verde e digitalização. A União Europeia reafirmou o apoio ao corredor do Lobito como um corredor estratégico regional e comprometeu-se a garantir acesso à energia limpa para 100 milhões de africanos até 2030. A União Africana e a União Europeia comprometeram-se em apoiar a reforma da arquitetura global da saúde e estimular a produção africana de vacinas e medicamentos. Educação, ciência, tecnologia e mobilidade estudantil mantêm-se como pilares de cooperação. A declaração aposta numa abordagem equilibrada à migração, conjugando o combate à migração irregular com vias legais para estudantes e profissionais. As partes também reforçaram o compromisso com a restituição de bens culturais africanos. A União Africana e a União Europeia defenderam a reforma urgente do Conselho de Segurança da ONU, maior representatividade africana nas instituições multilaterais e uma Organização Mundial do Comércio mais justa. Foi reconhecido o impacto histórico da escravatura, colonialismo e apartheid, tema enquadrado nas prioridades africanas de justiça e reparações. Por fim,
A declaração de Luanda destaca o papel de Angola na facilitação do diálogo político e reforça a sua posição como plataforma de concertação entre África e Europa. A próxima cimeira será realizada em Bruxelas. O presidente em exercício da União Africana, João Lourenço, encerrou nesta terça-feira em Luanda a 7ª Cimeira União Africana-União Europeia, com um apelo ao reforço do multilateralismo e da cooperação prática entre os dois continentes. O chefe de Estado afirmou que a África e a Europa só poderão enfrentar os desafios globais com ações conjuntas e resultados concretos. A partir da tribuna da Cimeira, o presidente João Lourenço sublinhou que a parceria União Africana-União Europeia vive um momento decisivo, marcado por avanços reais em áreas como paz e segurança, saúde, clima, energia, transformação digital, comércio e mobilidade. Os aspectos específicos dessas importantes conquistas estão refletidos no relatório de implementação da declaração da 6ª Cimeira, adotado no quadro deste encontro de Luanda, o qual realça os progressos alcançados, mas também reconhece as áreas em que são necessários progressos adicionais. João Lourenço destacou que a cooperação entre África e Europa já não é apenas um conjunto de intenções, mas um quadro de ações concretas que produzem resultados visíveis. Ainda assim, reconheceu que há áreas onde os progressos precisam de ser acelerados. É por isso nossa mais profunda convicção que durante a Cimeira de 2028, a ter lugar na Europa, se torne mais clara e com um alcance ainda maior a nossa visão partilhada sobre os aspectos relativos à industrialização, comércio e investimento, financiamento sustentável, a liderança em matéria de mudanças climáticas, as parcerias digitais e de inovação e o reforço da nossa ação coletiva no sistema multilateral. Entre as prioridades identificadas está o reforço de respostas conjuntas em matérias de segurança, a intensificação da transição econômica, a facilitação da mobilidade regular e segura e o empoderamento da juventude através de programas de empreendedorismo. Quero dar destaque ao facto de nos termos posto de acordo sobre a necessidade de expandir a cooperação em matéria de paz e segurança, promovendo respostas conjuntas mais fortes contra o terrorismo e o extremismo violento. Intensificar a ação climática, incluindo o financiamento para a adaptação e resiliência e o apoio à transição energética africana. Reforçar os laços econômicos com compromissos para impulsionar o investimento em infraestruturas, manufatura e agricultura sustentável. Ampliar a mobilidade e os intercâmbios entre povos, garantindo que a migração seja segura, ordenada e benéfica para ambos os continentes e promover o empoderamento da juventude através da educação, do desenvolvimento de competências e de programas de empreendedorismo. O presidente da União Africana garantiu que os Estados-membros saem de Luanda profundamente empenhados em cumprir os compromissos assumidos, certos de que o esforço conjunto aproxima África e Europa e reforça o papel dos dois blocos na defesa da paz e da prosperidade global. A África e a Europa reafirmam a vontade de estreitar a cooperação entre os dois blocos continentais, com foco na partilha de benefícios. Em conferência de imprensa, os presidentes do Conselho Europeu, António Costa, e da União Africana, João Lourenço, esclareceram que a nova era da parceria não irá permitir a exploração da África como aconteceu no passado colonial. A União Africana e a União Europeia decidiram por si só
reforçar o compromisso político, econômico e estratégico entre os dois continentes. Os blocos continentais, que constituem 40% da população mundial, assumem que a nova era de cooperação está baseada na confiança. Confiança esta que não abre espaços para ganhos unilaterais e sim conjuntos. O presidente da República de Angola e da União Africana, João Lourenço, afirma que os tempos são outros e que agora os ganhos devem ser compartilhados mutuamente. Por sua vez, António Costa, presidente do Conselho Europeu, sinaliza que nos próximos 25 anos a população africana com idade laboral deverá crescer consideravelmente e a Europa quer ajudar o continente berço com postos de trabalho. Daí assumir que a visão passará por criar postos de emprego em África e para os africanos. Eu penso que a melhor garantia é a confiança criada ao longo dos anos, particularmente ao longo dos últimos 25 anos, desde a altura em que se estabeleceu esta parceria estratégica entre os dois continentes. Portanto, existe confiança e na base desta mesma confiança, portanto, em princípio, consideramos haver garantias de sucesso desta cooperação entre os dois continentes. Nos próximos anos até entrarão no mercado de trabalho no conjunto do continente africano 800 milhões de pessoas. Isso significa que temos aqui uma oportunidade extraordinária de que a África se desenvolva não só com base nos seus recursos naturais, que são essenciais para a transição energética ou para a transição digital, mas que a África continue a atrair investimento para se industrializar, para transformar no território africano estes recursos naturais, para que o valor acrescentado se gere e fixe aqui em África, para que os empregos criados sejam criados e se fixem aqui em África e fixem aqui o talento da juventude africana. África e a Europa defendem respeito pela soberania e integridade territorial. Quanto aos conflitos globais, onde se destaca o que opõe a Rússia à Ucrânia há quase 4 anos, o presidente da União Africana reafirma que o continente é a favor da paz e da resolução através do diálogo. João Lourenço lembrou que foi a Rússia, enquanto bloco socialista, quem apoiou de forma incondicional a conquista de muitas independências em África. Os povos africanos que beneficiaram dessa ajuda estão eternamente gratos à Rússia por este apoio dado, porque não há para nenhum país nada que esteja acima da sua liberdade, acima da independência nacional e da soberania dos povos. Com relação aos dias de hoje, ao facto de a Ucrânia ter sido atacada, ter sido invadida e parcialmente ocupada, a África defende a justiça, defende princípios, e por defendermos a justiça e princípios, nós defendemos, a exemplo do que se passou conosco, o direito à independência, o direito à soberania, o direito à integridade territorial da Ucrânia. A par da prosperidade, paz e segurança, o debate sobre o multilateralismo dominou a cúpula de Luanda, tanto que os dois blocos continentais, que partilham uma parceria estratégica de 25 anos, optaram por reafirmar o compromisso do multilateralismo. O exemplo que pretendemos dar com essas cimeras é que, em vez da confrontação, nós preferimos a parceria. Portanto, só a parceria que vai ajudar os nossos países a se desenvolverem e a criarem melhores condições de vida para os nossos povos. Portanto, nós estamos a dar o sinal contrário àquele que, infelizmente, estamos a ver ultimamente no mundo, em que o unilateralismo está a procurar suplantar o multilateralismo. Portanto, estamos a dar a indicação de que o caminho a seguir é defender o multilateralismo.
Depois da conferência de imprensa e ainda no salão protocolar, o presidente da República de Angola e da União Africana, João Lourenço, concedeu audiência ao primeiro-ministro da Côte d'Ivoire, Robert Beogré Mambé, que fez a entrega de uma mensagem do presidente ivoiriense Alassane Ouattara. A União Europeia defende mais investimentos em infraestruturas e capacidade da África para a produção de vacinas. Para a melhoria do setor da saúde no continente berço, a posição foi manifestada pelo presidente do Conselho Europeu, António Costa, quando discursava no final da 7ª Cimeira União Africana-União Europeia, que encerrou hoje aqui em Luanda. A 7ª Cimeira União Africana-União Europeia decorreu sob o tema promover a paz e prosperidade através de um multilateralismo eficaz. Num contexto em que o multilateralismo é colocado em prova, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, considera que a escolha do tema é uma mensagem clara dos dois blocos. Milhões de cidadãos dizemos que neste mundo multipolar é necessário promover a ordem multilateral e baseadas em regras. Só o multilateralismo nos permite responder aos desafios globais, dar cumprimento aos objetivos do desenvolvimento sustentável, combater as alterações climáticas, a pobreza e as desigualdades, garantir a segurança alimentar, a segurança na saúde e o combate ao crime transnacional. Hoje o mundo é muito diferente e defender o multilateralismo implica defender a reforma das organizações internacionais. A Europa, enquanto primeiro parceiro comercial de África, com volume de transações acima dos 50%, defende mais atenção em outras áreas, também estratégicas. Temos de investir também nas infraestruturas, na energia renovável, na conectividade digital, na capacidade africana de produzir vacinas em África e para a África e reforçar a sua segurança na saúde. Temos de desenvolver cadeias de valor sustentáveis na agricultura ou nos materiais críticos. A União Europeia, que reconhece o potencial da juventude africana, reitera o interesse em contribuir para a geração de mais empregos em África, que beneficiem os africanos e contribuam para o combate contra a pobreza. Até 2050, cerca de 800 milhões de novas pessoas chegarão ao mercado de trabalho em África. Para que estas 800 milhões de pessoas reforcem a capacidade de produção de riqueza, que combata a pobreza, que diminua as desigualdades e que promova o desenvolvimento, é fundamental investirmos na educação, no apoiar o empreendedorismo, na mobilização da criatividade da juventude africana e garantir, assim, que as cadeias de valor produzem a riqueza no sítio onde elas são geradas. Costa defendeu mais trabalho conjunto para combater a imigração ilegal e as redes que lucram à custa do desespero de muitos que tentam ir em busca de melhores condições de vida. As redes criminais não podem enriquecer à custa do desespero gerado pela pobreza e as vidas humanas não se podem perder nem nas águas do Mediterrâneo, nem nas areias do deserto africano. O combate ao tráfico de seres humanos vai de par com a criação de canais legais que assegurem que a mobilidade é do interesse dos países de origem, dos países de destino, do país de regresso e, sobretudo, e mais uma vez, dos seres humanos. Os 25 anos de parceria entre a União Europeia e a União Africana assentam também na defesa da paz e da segurança. E por isso mesmo, a Europa tem em África 12 das 21 missões externas para a proteção da paz e da segurança, tendo já investido mais de 1.000 milhões de euros para combater o terrorismo, o crime organizado e a desinformação. Na cobertura da Cimeira União Africana-União Europeia, o nosso olhar estendeu-se igualmente para os bastidores, onde captamos a ação dos profissionais dedicados aos serviços gerais, como limpeza, protocolo e urgências médicas. Aos nossos microfones, alguns deles partilharam a experiência de terem trabalhado para este grande evento que celebrou os 25 anos de parceria entre os dois continentes.
No ambiente onde os olhares estavam voltados para decisões políticas e acordos bilaterais, há rostos que passaram despercebidos, mas foram fundamentais para o sucesso da 7ª Cimeira União Africana-União Europeia. Foi uma experiência muito boa. Podemos ver que teve a presença de muitas entidades internacionais e nacionais. Inclusive, foi bom para Angola, porque foi reunido várias entidades de países diferentes, e acho que foi esse impacto adquirir também algumas experiências sobre proteção ou da segurança presidencial e tudo mais. Desde as primeiras horas dos 2 dias, antes mesmo de chegarem os primeiros convidados, as equipas de limpeza já se faziam no terreno. Material de limpeza na mão, atenção aos detalhes, garantindo que tudo estivesse impecável para o chefe de Estado e delegações. Uma experiência muito boa. Realmente nos demos com pessoas internacionais. Foi muito fácil, porque a empresa deu-nos formação, né? Então foi muito fácil e foi bom, por acaso, foi bom. No protocolo, cada passo era ensaiado. Sorrisos firmes, postura ereta e comunicação eficiente para receber com dignidade os representantes de 2 potências continentais. Pude aprender algumas coisas, tirar alguns pontos de vista que eu pegava, tinha uma outra visão. Do outro lado, discretos mas vigilantes, estavam os serviços médicos de urgência preparados para qualquer eventualidade. Este grande evento, portanto, é uma experiência de grande magnitude para nós. De todos os eventos que nós temos feito cobertura, este foi daqueles que para nós exigiu de nós maior responsabilidade. Por se tratar de um cenário internacional onde os olhos mundiais estavam expostos, houve quem se viu obrigado a aprender mesmo o básico de línguas estrangeiras para se sair bem no trabalho. Para lidar com as pessoas, realmente estavam a pedir bastante obrigado. Francês ainda não. Realmente tive. O francês. O merci, né? Merci beaucoup. Então tiveste que aprender aquelas palavras básicas? Sim, tive. Realmente já sei, né? Mas deu para realçar mais um bocadinho. O espanhol também, sim, o inglês, sim. A cimeira que celebrou 25 anos de uma parceria estratégica entre a África e a Europa. Vou levar essa experiência, porque a gente está sempre, cada dia a gente vai aprendendo. Com certeza que eu vou levar para a minha vida essa experiência. Assunto incontornável para análise. O professor Nelson de Sousa está hoje no Girassol Jornal para o que se impõe em termos de análise, a olhar exatamente para este evento, a 7ª Cimeira União Africana, União Europeia. Boa noite, professor Nelson, bem-vindo. Muito boa noite, é sempre um prazer cá estar. Ora bem, estamos a falar de um encontro que juntou 2 blocos continentais, a Cimeira União Africana, União Europeia. Podemos afirmar que esta cimeira funcionou como um ponto de viragem nas relações entre os 2 continentes? Acreditamos que sim, porque houve um trabalho aturado dos 2 blocos. Aqui no caso é uma ação diplomática multilateral, poderíamos até dizer bilateral, porque são 2 continentes, e há um trabalho aturado a ser feito todavia, porquanto na sua mensagem acha-se que muitos dos projetos, muitos dos acordos assinados ainda falta a sua concretização, mas há todo um trabalho feito no sentido de poder concretizar todo esse conjunto de intenções. Portanto, é uma cimeira que resultou numa declaração conjunta. Como é que o professor olha para esta declaração que resultou da cimeira? Bem, toda e qualquer cimeira merece, de facto, uma declaração conjunta, mas nas declarações tanto da União Africana como da União Europeia, toda ela está cheia de uma certa motivação, de um certo desejo. Sente a vontade. Exatamente, sente-se a vontade de poder concretizar, de poder realizar, de sair da teoria, do papel para a prática, porque realmente a África não precisa mais de anedotas, a África não precisa mais de contos, a África precisa de fazer acontecer. É isso que nós queremos e também sentimos cá do outro lado da União Europeia a mesma vontade, deixar da teorização e passar para a prática, porque a África precisa de tecnologia, a África precisa de know-how.
E então esta relação de nos trazer um know-how, a tecnologia, a industrialização e nós fornecemos o material que a Europa necessita, acreditemos que possa haver aqui um casamento daqueles que realmente não nos recordam os anos da colonização, a África, conforme o manifestado. não pode produzir esta tecnologia, assim como fizeram os países asiáticos. Bem, a África produz tecnologia. O que passa é que o mundo da ciência e investigação, os centros de investigação da África não publicitam, não divulgam. E aquela tecnologia que é inventada, nós não temos quem patrocine. A exemplo, tivemos aqui, se não estiver em erro, na Zâmbia ou no Zimbábue, um cientista que inventou um carro que trabalha com bateria e outro que trabalha sem bateria, só com a luz solar. Então, conhecimento há. Agora, temos é que aprofundar, talhar esse conhecimento e as parcerias aqui dos vários laboratórios científicos podem casar, tanto da União Europeia como da África, no sentido de, em conjunto, poderem trabalhar para que possa se promover a tecnologia que é inventada aqui na África. Professor, em linhas gerais, tivemos uma África que soube posicionar-se diante do bloco europeu que recebeu. Sem qualquer dúvida. Podemos ver que todo um trabalho foi desenvolvido, toda uma mensagem da África foi passada, vice-versa. Há um conjunto de intenções, apesar de dizerem que já não estão num período de intenções, mas qualquer negociação é sempre uma intenção, porque elas mudam em função das circunstâncias. Nós sabemos como está a economia mundial hoje e muitas das coisas dependem muito da conjuntura do tempo. E o tempo de hoje exige com que alguns Estados façam aqui algum esforço em função da economia mundial, que ela nos está a ajudar muito. Mas acreditamos que essa parceria, que este encontro vai poder desmontar e poder trazer novo valor agregado a toda uma vontade que se quer traduzir. É uma cimeira que defende essencialmente o multilateralismo, mas como é que podemos olhar para este discurso, olhar por outro lado para o eurocentrismo? A posição da África pode fazer-se valer, ainda assim? Bem, é toda uma questão de contactos, é uma questão de vontades, porque mais do que a questão bilateral, há uma questão aqui de multicultural, são vários países e cada país tem as suas normas, né? Tem os seus métodos, apesar de que a União Africana, da União Europeia é um bloco, a União Africana também, mas a África ainda precisa de acertar aqui alguns pontos por causa da sua mobilidade e mesmo a mobilidade tanto da África para a Europa. Há aqui alguns acertos ainda por fazer, não é um produto acabado e ainda bem que não é assim, que possam então as várias equipes trabalharem, os vários países trabalharem, os dois blocos trabalharem, no sentido de se afinar todo esse pormenor que é necessário para que as coisas possam acontecer. A Europa é um bloco, professor, único, com uma política económica externa que é conhecida e com um Banco Central, moeda única. Como é que podemos olhar para esses fatores na relação com a África, não é? Que é um continente que nós conhecemos? Há valores que podem ser aproveitados. Há valores que podem ser aproveitados, valores que podem ser perseguidos e concretizados. O que a África tem que fazer é criar paridade. Por isso é que há muito trabalho que nós ainda temos que desenvolver para poder ter essa paridade. E para que nós, quando formos a uma negociação, podemos ir a uma negociação de ambos ganham, não que um lado ganhe só. E a mensagem foi esta passada pela União Europeia, que a metodologia, a intenção não é que um ganhe mais que o outro, senão que ambos os lados seja uma vantagem win-win. Ambos os lados ganham, têm a mesma vantagem. E acreditamos que se nós fazermos o trabalho de casa e criar essas equipes de trabalho, de afinarem todo esse conjunto de intenções, nós podemos chegar lá. Esse trabalho passaria por sermos também um bloco único? Portanto, a África tem vários blocos regionais. Não, mas SADC, nós temos um bloco único, que é a União Africana. Nós temos um bloco único. Pois, mas dentro da União que não Africana, afasta outros blocos regionais. Exatamente, temos os blocos regionais, de veras que sim, mas a União Africana é o bloco central, é o maior, é o que une todos os países da África. Seria esta a comparação mais perfeita que se pode fazer com a Europa? Correto, é a mais perfeita, é essa que nós olhar perseguimos. Até para a particularidade da moeda única. É essa que nós perseguimos.
respondi-lhe essa questão quando disse que era uma questão a perseguir. É uma questão a perseguir porque como é que nós vamos criar paridade com outro bloco se nós temos várias moedas e elas não têm peso? Como é que criamos paridade entre o euro e a moeda dos vários países africanos? Para que possamos ter um ambiente que possa dar garantias de perseguir essa parceria, é a desvalorização das moedas. Então, é uma questão aqui, um detalhe que nós temos que perseguir. A União Europeia tem o Banco Central Europeu. Pois. Nós não temos um Banco Central africano porque não temos uma moeda africana de facto. É um assunto ainda não perseguido. E se está a ser perseguido, ainda não tivemos o sucesso. Mas deveremos ver que a África, se quer acompanhar, nós devemos ter uma moeda única para podermos ter força. Para que quando haver desvalorização, ela seja equiparada a nível dos vários países da África e possa ter uma moeda equiparada tanto ao euro quanto ao dólar, porque possa vir aí a moeda dos BRICS. E então a África não pode estar muito distante e é um assunto, conforme disse, que devemos perseguir no sentido de podermos satisfazer e dar um equilíbrio às economias dos Estados africanos. Professor, o atual contexto que se vive na Europa de guerras, portanto, de conflitos, pode jogar a favor da África, olhar para essa cimeira, já olhar para os discursos que manifestaram grande vontade? A África também tem guerras. A África também tem guerras, mas tudo pode jogar e sempre jogou a favor, porque a África sempre foi o berço, não é? Da matéria-prima, matéria bruta. O que podemos é atrair as grandes empresas europeias que passem a vir investir cá, que façam de facto economia cá. Há esta possibilidade, com o contexto que se vive atualmente? Não? Há esta possibilidade, sim, há essa possibilidade, porque as guerras é um mal. Mas, entretanto, há oportunidade quando há guerra. Aquele que tiver inteligência e souber tirar a oportunidade, porque há sempre a subida do barril de petróleo, a subida dos preços no mercado, dos mercados globais, e podemos realmente aproveitar, apesar de que temos que ter mais inteligência e não viver destes solavancos das economias mundiais e criamos aqui uma economia estável, um mercado estável, para que o mercado estável facilita o quê? Facilita com que possas receber empréstimos de garantia com maior facilidade. E também ajustarmos aqui a questão dos empréstimos. As percentagens que são cobradas são sempre altas, o que dificulta que os Estados, depois de trabalhar esse dinheiro, possam pagar e não endividar-se tanto. Se encontrasse fechar-se o hiato nesta matéria, acreditamos que os Estados africanos sairão beneficiados e a Europa também sairá a ganhar muito nessa relação. 1,5 bilhão de africanos, quase todos jovens. Como é que olha para este número, professor? Representa uma ameaça para a Europa? É um número de futuro, Não vou considerar uma ameaça, mas senão uma oportunidade. Estamos a falar de uma Europa envelhecida, não é? Exatamente, uma oportunidade, não como uma ameaça. É bom olharmos deste ponto de vista para não criar celeumas, e porque as questões estratégicas, nós temos que saber também o que é que vamos fazer. Também não podemos deixar que a população cresça assim, ao vento, passo o termo, porque quanto mais população jovem, mais problemas nós vamos ter em poder satisfazer a questão do emprego, em poder dominar a economia. Para podermos fazer isso, então é preciso desenvolver as tecnologias, porque as novas tecnologias hoje dão-nos a possibilidade de ter empregos próprios. Então nós temos que tirar a maior vantagem que a África tem e também poder emprestar mão de obra à Europa, que está envelhecida. É uma oportunidade, vamos olhar do ponto de vista de uma oportunidade e vantagem sobre esta matéria. E acreditamos que se a África fizer a aposta na educação de facto, nós não vamos ter só mão de obra, não é? Para prestar serviço. Nós vamos ter mão de obra aqui distinta. É preciso que haja mão de obra distinta. Isso é que dá valor ao Estado, isso é que dá valor à ciência, isso é que faz desenvolver as economias. Chama-se a atenção, professor, à África para uma aposta ainda mais forte nas infraestruturas, nos sistemas de saúde e nas cadeias de produção de valores. De veras, esse é o calcanhar daqueles da África. E isto só é possível, ainda bem que estamos no mês do educador,
Isto só é possível com uma educação centrada na profissionalização do técnico. Uma educação centrada na produção de valor, de capacidade que possa responder aos desafios tecnológicos. Porque o que passa hoje são os desafios tecnológicos. Levantou a questão agora da guerra na Europa. Já viu como é que a tecnologia evoluiu dentro da guerra? Como é que estamos nós? Em questão estratégica, nós já deveríamos estar a pensar neste valor, porque acaba sendo um valor. A guerra também é um valor. Ela muda a economia, ela trabalha a economia, ela dá oportunidade. Então, a África deve estar sempre preparada e como preparar-se? Apostar na educação, mas uma educação séria, uma educação de valor. Uma educação que realmente não seja a educação que vemos hoje, né? De muita facilidade. Se nós apostarmos de facto no investimento, nos centros de investigação, nós vamos criar valor. Pois. E é com os valores internos que se faz valores externos. Porque nós temos sucesso fora. E muitos que estão cá, que poderiam ter sucesso cá, não conseguem ter sucesso. Temos que ver o que é que a África realmente tem nesse aspecto. É a sétima cimeira, União Africana, União Europeia. Professor, que outro aspecto destaca no que marcou a declaração de Luanda, portanto, a declaração conjunta? Bem, o que destaca é a vontade da concretização. Isto é o maior sucesso que há. A vontade de concretizar tudo aquilo que foi abordado, porque a vontade da Europa de poder resolver os seus problemas econômicos, a vontade da África de poder resolver, visto também os seus problemas econômicos, isso dá uma alegria bastante, mas é aquela questão que se diz, devemos passar das palavras aos atos. E uma coisa que eu aprendi em Cuba é a seguinte, a melhor forma de dizer é fazer. Muito obrigado, professor Nelson de Sousa. Obrigado nós por cá estamos. E até a próxima oportunidade, continuação de bom trabalho. Nós estamos a informar, mas seguimos por enquanto para o primeiro intervalo. Voltamos dentro de instantes. Continue ligado ao Girassol Jornal. Não saia daí. Até já. Está de volta a atualidade no Girassol Jornal. Na província moçambicana de Nampula, devido a ataques de grupos terroristas. De acordo com o relatório de campo daquela agência das Nações Unidas, os recentes ataques de grupos armados não estatais no distrito de Memba entre 10 e 17 de novembro desencadearam novas deslocações, agravando a escalada de violência no norte de Moçambique em 2025. Citando dados e atualizações de organizações estatais e humanitárias que monitorizam o conflito no norte de Moçambique, a OMM assinala que entre 16 e 23 de novembro foi confirmada a deslocação de 14.172 famílias com destino a Herati, distrito da mesma província. O combate global ao VIH, vírus da imunodeficiência humana que causa a SIDA, está a colapsar por falta de financiamento, alertou nesta terça-feira a Organização das Nações Unidas, que sublinhou que a situação deverá resultar em mais 3,3 milhões de pessoas infectadas até 2030. Segundo a ONU, os drásticos cortes nos orçamentos internacionais por parte de muitos doadores têm consequências devastadoras e já afetaram fortemente os países mais pobres. A resposta global ao VIH foi afetada sobretudo pela interrupção abrupta do financiamento por parte dos Estados Unidos após o regresso à Casa Branca do atual presidente norte-americano Donald Trump. No início deste ano, apontou a diretora executiva, a crise foi reforçada pelo facto de outros grandes doadores terem também reduzido significativamente a sua ajuda ao desenvolvimento. O Parlamento israelita prolongou por mais um ano o estado de emergência em vigor desde os ataques do movimento islamita Hamas a 7 de outubro de 2023. A Comissão Conjunta de Relações Exteriores e Defesa e a Comissão Constitucional aprovaram o prolongamento da declaração do estado de emergência por mais um ano até 1 de dezembro de 2026.
indicou o Parlamento de Israel em comunicado. A declaração permite ao governo emitir regulamentos de emergência com capacidade para suspender leis aprovadas pelo Parlamento e prolonga a validade de leis e normas dependentes da existência de um regime excepcional. Entre as medidas ao abrigo do estado de emergência destaca-se a chamada Lei Al Jazeera, aprovada em abril de 2024, que concede ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e ao ministro das Comunicações o poder de encerrar meios de comunicação estrangeiros e apreender equipamentos caso considerem que representam um risco grave para a segurança do Estado. Mundial Sub-17. Duelos em destaque. Desporto agora na ordem de atualidade. O Petro de Luanda joga nesta quarta-feira às 16 horas no Estádio Nacional 11 de novembro com Luanda City para a 9ª jornada do Girabola com pensamento na vitória. Depois de ter conquistado a primeira vitória na fase de grupos da Liga das Champions Africana, os tricolores têm as baterias viradas para o Girabola, precisamente na 9ª jornada em que o adversário será o Luanda City. O treinador da equipa do Catetão, o espanhol Frank Artiga, em conferência de imprensa realizada nesta terça-feira, disse ser importante o conjunto focar-se no Girabola, pois é uma prova para ser vencida. No me preocupa Luanda City especialmente, me preocupa a mis jogadores de que estén enfocados en el juego. Sábado tenemos Esperance, podéis imaginar que para nós, después de ganar en Simba el partido Esperance, para los jugadores es un partido muy importante, pero antes de este partido hay uno igual de importante o más, porque nuestra obligación era entrar en la fase de grupos de la Champions, era obligación mío personalmente y obligación del club y de los futbolistas, de los atletas. Ahora estamos en fase de grupos, ahora hay que disfrutar, pero nuestra obligación es ganar Girabola y es la prioridad. Entonces tenemos que enfocarnos mucho porque Girabola, por nombre de Petro, por los jugadores que tenemos, por cómo competimos continentalmente, tenemos que ganar Girabola y esto pasa por intentar ganar todos los partidos de Girabola, estar enfocados e que não passe como ha passado em São Salvador contra a 1ª de agosto. O médio português ao serviço da formação tricolor, Benny Dias, afirmou que tudo farão para conquistar os 3 pontos. Como falamos sempre no início da época, é ir jogo a jogo e estarem presentes na maior parte das competições. Temos o jogo do Girabola agora, que é muito importante para nós, podemos dar um passo importante, mas sabendo que temos de ir jogo a jogo e é importante que tragamos os 3 pontos para o Catetão. Em quase todos os jogos criamos muitas oportunidades e é nisso que temos vindo a focar, a melhorar na finalização, tentar concretizar as oportunidades, no último terço sermos mais fortes e eu acho que assim poderemos vencer qualquer equipe. Este será o 3º encontro entre tricolores e Citizens. O Petro leva vantagem no histórico de confrontos, com 2 vitórias contra 0 da equipa do Luanda City. Para o jogo desta quarta-feira, os petrolíferos não poderão contar com os préstimos de Paulo Aparício por lesão. Na classificação, o Petro é 6º colocado com 12 pontos, já o Luanda City ocupa o 12º lugar com 8 pontos. Ora, o Clube Desportivo da Luanda Sul acelera os últimos detalhes da preparação, com olhos postos no desafio referente à 9ª jornada do Girabola. O Clube Desportivo da Luanda Sul acelera os últimos detalhes de preparação, de olhos postos no desafio da 9ª jornada do Girabola, onde irá enfrentar o Gelson Futebol Clubes no relevado do Sagrada Esperança, na província da Luanda Norte. Vamos receber agora o Gelson, né? Um adversário também complicado que está vindo uma derrota, mas tudo faremos que é para contrariar, né? Os ataques dele, mas nós vamos continuar focados no nosso trabalho, que são nossos princípios, e dar graças a Deus que no final de semana nós sairemos vitoriosos dessa partida.
O plantel garantiu que o grupo está unido e preparado para mais um grande teste numa jornada que promete emoções dentro e fora das 4 linhas. Graças a Deus a preparação está a correr bem, né? Estamos a ver um resultado positivo e a motivação é sempre boa. Então começamos a semana, começamos o dia de treino ontem e estamos a dar continuidade hoje. Com a moral elevada após a vitória por 2-0 diante da Académica do Lobito, a formação lundense segue confiante e determinada em manter a sua posição no campeonato nacional. Estamos bem preparados, sabemos que viemos de uma vitória, de um bom resultado com a equipa da Académica. O foco agora é para o próximo jogo, que é o Gelson. Sabemos que não será um jogo fácil. Mas nós estamos preparados, que é para conseguirmos ter mais os 3 pontos. O Clube Desportivo da Lunda Sul vai enfrentar neste final de semana o Gelson Futebol Clubes na Lunda Norte. Portugal garantiu nesta segunda-feira uma inédita presença na final do Mundial Sub-17, na qual irá defrontar a Áustria, depois de vencer o Brasil por 6-5. No desempate por penaltis na meia-final da competição que decorre no Catar. Desporto para outras de atualidade. Aconteceu em instantes a visita do presidente do Conselho Europeu, António Costa, à antiga Casa de Reclusão em Luanda, em um momento que foi acompanhado pela Edna Firmino, que junta-se ao Girassol Jornal com mais detalhes. Edna, boa noite. Olá, Simeão Mundula, muito boa noite também aos telespectadores da TV Girassol. Encontramos-nos na ex-casa de reclusão aqui no bairro da Boa Vista, propriamente no município do Sambizanga. Esta casa vai ser transformada num museu. Este novo espaço vai chamar-se Museu da Luta de Libertação. Estiveram em visita aqui em instantes o presidente do Conselho Europeu e primeiro-ministro de Portugal, António Costa, que enalteceu o governo angolano pela iniciativa de reconstrução deste espaço que em breve será inaugurado. Vamos ouvir. É um projeto muito importante do governo angolano de preservação deste monumento histórico e da história da luta de libertação. Porque esta luta de libertação foi uma luta de libertação do povo angolano, mas também do povo português. Porque a ditadura manteve-se muitos anos com base numa narrativa seródia sobre o nacionalismo que assentava nessa ideia do Portugal uno, indivisível, de Timor, de Minho ao Timor. E, por outro lado, a luta de libertação foi essencial para fragilizar a ditadura, para acelerar a queda da ditadura, para chegarmos ao 25 de Abril, e com o 25 de Abril também aceleramos a conquista da independência. E é essa experiência muito importante de termos tido uma luta de libertação gêmea contra a ditadura e contra o colonialismo, que acho que ajuda a explicar muito da forma como, a seguir ao 25 de Abril e a seguir à independência, nos reconciliamos e que 50 anos depois festejamos com a mesma alegria que os angolanos festejam a independência da nação angolana. E acho que essa memória aqui preservada acho que é muito importante para que isso aconteça. Ouvimos o presidente do Conselho Europeu e também primeiro-ministro de Portugal, António Costa, durante esta visita aqui nesta casa de reclusão, e fez-se acompanhar do ministro da Cultura, Filipe Zau, e outros membros do Conselho Europeu. Este é o dado que lhe damos a ver sobre a visita às obras de reconstrução da futura ou do futuro Museu de Libertação Nacional. Nós, nos próximos serviços de informação da Rede Girassol, levaremos outros dados sobre esta visita. A partir da ex-casa de reclusão, despedem-se Miguel Suame, Miguel Lopes e Edna Firmino. Boa noite. Boa noite, Edna Firmino. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde visitou nesta terça-feira os hospitais a Zancote de Menezes e Dom Alexandre Cardeal do Nascimento, em Luanda. A visita serviu para o líder da OMS tomar contacto com os progressos estruturais, operacionais e tecnológicos do sistema de saúde angolano.
40 cirurgias são realizadas diariamente e 700 fístulas obstétricas são construídas por ano no Hospital Dr. Manuel Pedro Azancó de Menezes, numa altura em que trabalham cerca de 600 enfermeiros, numa necessidade de 2.000 técnicos. A informação foi avançada pela diretora da referida unidade hospitalar em uma visita guiada do secretário-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que esteve a participar na 7ª Cimeira União Africana-União Europeia. Manuela Mendes, diretora da referida unidade hospitalar, diz que o fluxo de doentes pediátricos é elevado. Nós estamos a realizar cerca de uma média de 100 partos por dia. Portanto, durante esses últimos anos, a média anual de partos foi de mais ou menos 24.500 a 25.000 partos. E agora, no 2025, já estamos em 25.000 partos. Então, quer dizer que vamos ultrapassar a meta dos 2 anos anteriores. No aspecto pediátrico, nós temos aqui um alto fluxo de pacientes pediátricos que são aqui atendidos diariamente. As taxas de mortalidade têm vindo a baixar de forma considerável no nosso hospital e de uma maneira geral em Angola. Na visita guiada ao hospital, Silvia Lutucuta referiu que a abordagem das grandes endemias tem de ser sempre multissetorial, o que tem a ver com alterações climáticas, saneamento básico e outros fatores. A abordagem das grandes endemias, a malária, tem que ser sempre uma abordagem multissetorial, porque para a saúde nós temos a parte final de todo o processo. Tem a ver com alterações climáticas, saneamento básico, que também são responsabilidades de cada um de nós. Portanto, este combate tem que ser mesmo nesta abordagem. Dizer que é uma grande preocupação para nós, porque a malária, de facto, é a principal causa de morte e mortalidade no nosso seio, e temos reflexos disso nesta unidade sanitária, em que uma boa percentagem de pacientes que ocorrem, sobretudo pacientes pediátricos, são, de facto, casos de malária. Tedros Adhanom Ghebreyesus diz estar satisfeito com a redução da mortalidade materno-infantil em Angola. I'm really impressed by our visit. Estou muito satisfeito pelo resultado que temos visto em Angola a nível da mortalidade materna e infantil. Portanto, como disse recentemente, os níveis de mortalidade, taxa de mortalidade materna e infantil em Angola baixou significativamente. Portanto, isso é fruto do trabalho, do desempenho e o compromisso do governo. E, portanto, estou muito satisfeito por esse compromisso do governo de continuar a trabalhar para reduzir significativamente a taxa de mortalidade materna e infantil, porque as mulheres e as crianças merecem de bons cuidados de saúde. Esse hospital, graças ao esforço que tem empreendido, foi mostrado que foram tratadas mais de 700 mulheres, que é um número bastante considerável, e é preciso ter em conta que as mulheres com fístula obstetrícia perdem a oportunidade de viver, porque elas devem se esconder da sociedade, são relegadas ao silêncio, por vezes ao isolamento. Portanto, quando esse hospital trata mulheres, implica que está a oferecer nova vida a estas mulheres. E, portanto, eu estou bastante animado por ter visto isto. O dirigente, em nome da Organização Mundial da Saúde, recomendou que o governo angolano continue a trabalhar em prol da saúde dos angolanos. São as notícias do Girassol Jornal, mas o intervalo a seguir. Curto, até já. Estamos de volta a poucos dias para a realização do seu 14º Congresso UNITA. Partido do Galo Negro adiantou nesta terça-feira que o Conselho Nacional de Jurisdição e Auditoria continua a acompanhar com atenção o processo disciplinar instaurado aos militantes Domingos Eduardo Palanga, mandatário do candidato Rafael Massanga Savimbi, em Luanda, e António Marques, ex-candidato à liderança da Jura, por alegado comportamento incompatível com os estatutos e com a disciplina interna da organização partidária. O processo disciplinar, segundo o porta-voz do 14º Congresso Eleitoral da UNITA, segue os seus trâmites legais à luz dos estatutos da organização partidária.
Respondendo aos jornalistas em conferência de imprensa realizada nesta terça-feira no Suvismo, sede do Galo Negro em Viana, Rubem Sicato disse que o Conselho Nacional de Jurisdição e Auditoria tem estado em contacto permanente com os 2 militantes suspensos. Eles estão a enfrentar um processo de suspensão. Neste momento, daquilo que nós sabemos, tem estado em contacto, ou melhor, há um contacto do Conselho Nacional de Jurisdição com eles e, portanto, está um processo em curso. Não podemos dar mais detalhes porque este processo ainda não terminou. Relativamente às propostas de alteração dos estatutos, Rubem Sicato fez saber que estas continuam a ser avaliadas para uma possível ou não aceitação. Sim, existem várias propostas de alterações de estatutos, várias. Mas neste momento nós não podemos já dizer se essas propostas vão ser ou não aceitas. Porque essas propostas vieram das várias conferências provinciais. Em cada província elas foram subindo das conferências municipais, primeiras conferências comunais e tal, e depois vieram até aqui. O balanço que foi feito aqui, aquilo que nós chamamos de harmonização daquilo que foram as teses, revela que há mesmo várias propostas de revisão de estatutos. Agora, este pacote vai ter que ser submetido em plenária para depois ser votado uma a uma, cada uma das propostas, e no fim dizermos que esta proposta passa ou então não passa. Sobre as condições para o arranque do 14º Congresso, previsto para os dias 28, 29 e 30 de novembro, o político disse estarem totalmente criadas. Em nome da comissão organizadora, gostaria de dizer-vos que é com muita satisfação que vos posso afirmar que, neste momento, nós temos tudo aquilo que era necessário ser feito em condições. Estão as coisas todas organizadas para que o Congresso possa ter o seu lugar na data prevista. Serão esperados para o Congresso do Galo Negro mais de 1.500 delegados. Alguns funcionários regressaram à capital do país apenas hoje, depois de terem aproveitado os 2 dias de tolerância de ponto decretada pelo Governo Provincial de Luanda, em função da Cimeira União Africana-União Europeia. Para muitos, a oportunidade serviu para rever familiares e estreitar ainda mais os laços. O fluxo de passageiros que regressavam à capital do país neste terminal localizado em Viana era notável. Os feriados não se comparam com qualquer dia, porque os feriados, quando é prolongado, a demanda cresce. E quando é dias normais, então o número também de passageiros reduz. Os passageiros aproveitam tirar o seu recreio nas províncias. Para o Ambo conseguimos tirar 4 autocarros, Malães tiramos 10 autocarros, estamos a falar na margem de cada autocarro 50 passageiros e foi um número suficiente para nós conseguir tirar os passageiros de Luanda como vice-versa. De Malães saem sempre cheios e regressam cheios. Alguns funcionários públicos disseram que aproveitaram a tolerância de ponto para espairecer com a família na província de Malães. Foi bom estar em Malães, esse feriado, estar com a família. Não é fácil, nunca lá fui, mas assim que eu estive lá, gostei mesmo. Minha mãe me convidou, me fez um convite que era para ir lá ver. Fomos na sexta-feira de tarde, regressamos hoje. Tinha que sair hoje, camávamos o serviço. Apenas o troço do Kwanza Norte que tem aquelas buracas, mas o governo já está trabalhando nisso. E deu para passar, depois do Kwanza Norte para Luanda, é só mais em Catete que encontramos um troço assim, meio gás, mas dá para se remediar. Houve prudência por parte do motorista e tivemos uma viagem saudável. Os 2 dias houve poucos passageiros, mas deu para isso, dá para ajudar o bolso. Não nos dias normais, a vez que com os seus 48 passageiros, pode ser da província de Malães como de cá para lá. Sim, a viagem sempre na normalidade. No terminal interprovincial do Gameque, cada minuto chegavam turistas de malas feitas, com alguns quitutes da terra provenientes da Lunda Norte. Na verdade, não é uma rotina habitual. Fui ao Saurimo, na Lunda Sul,
na casa dos meus tios. Aproveitei a tolerância de ponto, na verdade, com as minhas irmãs, mas eu tive que voltar sozinha e elas permaneceram. Mas ainda assim a viagem foi ótima e gostaria de voltar. Foi a primeira vez e foi muito calorosa. Amanhã é dia normal, dia de atividade. Desgastante, cansativo, mas cá estamos, seguro. Trouxe macosso, trouxe maquenene. Então para aproveitar, matar a saudade da terra com os quitutos que trouxemos aí. Uambo, Benguela, Saurimo, Namibe foram os locais escolhidos por vários turistas. Onde verificou-se um movimento mais de Luanda para as demais províncias, refletindo-se num fluxo aí em torno de 3.000 e tal pessoas por dia. Maioritariamente as províncias do litoral, obviamente, por causa também do grande índice de turismo, e também verificando-se um pouco para aquilo que são as províncias do centro e leste do país, no caso Uambo, Cuito, também Saurimo e Dundo, verificou-se uma demanda considerável. A capital registrou movimentação de turistas vindos de vários pontos do país após a vivência da tolerância do ponto decretada pelo governo provincial de Luanda no âmbito da Cimeira União Europeia-União Africana, que terminou nesta terça-feira. O município do Calumbo, na província do Icolibengo, vizinha de Luanda, registrou a adesão massiva de funcionários nas principais repartições públicas. No terreno, nossa equipa constatou algumas reclamações devido à morosidade no atendimento. A província do Icolo-Ibengo acordou calma. Trânsito normal, movimento habitual próprio de segunda-feira. Na repartição de identificação civil e criminal, bem como na administração municipal do Calumbo, alguns utentes reclamaram da morosidade ou do elevado tempo de espera no atendimento quando chegam nestas instituições públicas. Procurar os serviços de registro criminal. Já paguei desde sexta-feira, mas até agora não fui atendida. Já estou aqui desde as 9 até agora, já são 12h30 e dizem que não tem sistema, está pendente. Temos que voltar só na quarta-feira. Me trouxe aqui para o efeito do tratamento do atestado de pobreza, para o efeito de bolsa de estudo. Já estou aqui já há 3 semanas, essa é a terceira semana que cá vem. Já na outra semana era questão de sistema, agora falava de sistema, agora falava já não estavam a atender. Até que então cheguei simplesmente no dia de hoje. O efeito da bolsa para a inscrição termina isso já no dia de quarta-feira. Então o que quero dizer é que se hoje eu não consigo, já não tenho mais oportunidade de conseguir. Uma das responsáveis da repartição de identificação civil do Zango 4 entende a reclamação dos utentes e refere que diariamente são emitidos mais de 50 bilhetes de identidade. Entretanto, uns aguardam pelo seu levantamento. Estamos a receber utentes de Viana, de Kazenga, de outras partes de Luanda. De bilhetes já atendemos por aí média de 60 utentes. De registro criminal, por aí 8 registros criminal. Nós temos documentos que os utentes às vezes tratam e não vêm levantar. Para algumas responsáveis, a morosidade de alguns serviços deve-se à falta de sistema. Estamos só com muitas solicitações dos atestados de pobreza para efeito de bolsas internas. Entretanto, há uma enchente considerável porque hoje é o último dia. Os documentos que hoje tivemos pouca aderência são os pagamentos dos direitos de superfície. Direito de superfície e licença de construção. É os que tivemos menos procura. Até esta hora já atendemos mais aí aproximadamente 80 e poucos municípios. Alguma morosidade também por conta do sistema. Tanto nós como os utentes de Icolo-Bengo, acredito que já estão consciencializados que Icolo-Bengo é uma província e eles estão a solicitar os serviços normais como um dia comum. Começamos a trabalhar às 8 em ponto, que é o horário normal da função pública. Os documentos que estão a ser mais solicitados são conferências de fotocópia e reconhecimentos de assinatura. Na Escola 2043, localizada na centralidade Vida Pacífica, perto com a província de Luanda, alguns alunos ainda não estão habituados com a nova divisão político-administrativa do país. A tolerância do ponto decretada fez com que muitos entendessem que era extensiva à província do Icolo-Ibengo. Algumas turmas estão vazias porque nós temos por turma 45 alunos.
Temos algumas turmas que notamos 20, 30 alunos, houve sim essa redução. Alguns alunos que não compareceram e que confundiram a tolerância de ponto, pensaram que também o Icolo Ibengo houve essa tolerância. Mas com a nossa explicação temos um grupo de desencarregados, conseguimos informar, nossos professores estão informados e compareceram à escola e estão a trabalhar. Numa altura em que Luanda vive tolerância de ponto, o município do Calumbo, na província do Icolo Ibengo, registrou desde as primeiras horas desta segunda-feira adesão massiva dos funcionários nas instituições públicas. No local, alguns utentes reclamaram da morosidade no atendimento dos serviços públicos. Notícias contadas na edição de terça-feira do Girassol Jornal. Obrigado pela preferência de sempre. O próximo encontro acontece amanhã à mesma hora, 19h45. Continuação de boa noite. Estamos juntos.